Islam was my father' favorite student. He was like very favorite student. I know I'm his son. Campeão em 2 categorias do UFC. O número 1 do mundo no ranking peso por peso. Um cartel de 28 vitórias e 1 derrota. Construído sobre uma sequência de 16 vitórias consecutivas que empata com o recorde histórico do UFC de Anderson Silva. Islam Makhachev não é apenas o melhor lutador vivo no momento. He's a pound for pound #1 fighter right now. It's 10 straight wins. Ele é o homem que tira o sono dos outros lutadores de elite à noite, literalmente. E temos as provas. Islam's so scary. I had a nightmare that I had to fight him. Hoje, vamos analisar exatamente por que os lutadores mais experientes e testados em batalha do MMA estão genuinamente aterrorizados com o destruidor do Daguestão. Submitted him in the first round and once again shows why he is nothing to be played with. Vamos lá. Khabib Nurmagomedov, o maior endosso possível. Vamos começar com o selo de aprovação mais poderoso de todo o esporte do MMA, porque não há endosso maior do que aquele que Islam Makhachev carrega de seu melhor amigo, mentor e ex-rei dos pesos, Khabib Nurmagomedov. Pense no que isso significa. Este é o homem que teve 29 vitórias e nenhuma derrota, se aposentou invicto e desmontou todos que o UFC colocou em seu caminho. E Khabib não faz elogios de qualquer jeito, mas quando se trata de Islam, Khabib tem sido emotivo, sincero e francamente profético. Em um dos momentos mais comoventes que você já ouvirá no MMA, Khabib falou sobre seu falecido pai, Abdulmanap Nurmagomedov, e o lugar de Islam no legado da família, dizendo: "O Islam era o aluno favorito do meu pai. Ele era um aluno muito favorito. Eu sou seu filho, e quando eu observava todos os alunos, o Islam era o favorito dele. E ele sempre me dizia: você é 3 anos mais velho que ele. Quando você se tornar campeão, quando ficar um pouco satisfeito, sua fome diminuir um pouco, o Islam vai surgir." E então Khabib soltou a frase de efeito que causou arrepios. Eu pensei: do que você está falando? Mas agora, olha só, eu fui campeão, defendi meu título 3 vezes. Eu terminei. Islam está agora em uma sequência de 10 vitórias consecutivas no UFC, uma das maiores da história do UFC. E eu realmente acredito que ele vai se tornar campeão. Isso foi antes mesmo de Islam conquistar o cinturão. E quando Islam finalmente finalizou Charles Oliveira para se tornar campeão, a reação de Khabib disse tudo. Ele falou com o orgulho de um homem honrando uma promessa. "Islam não importa quem", disse ele. "Eu adoro esse cara. Nós crescemos juntos. Ele era o aluno favorito do meu pai. Há algumas horas vocês estavam falando que o Charles ia acabar com esse cara. Era a hora do Charles Oliveira. O mundo inteiro estava falando dele. Agora, Islam facilitou as coisas para ele. Agora vocês vão esquecer Charles Oliveira. Não importa quem seja. Só queremos lutar com os melhores porque Islam é o melhor." O legado de Abdulmanap Nurmagomedov permeia tudo o que Islam Makhachev faz dentro daquela jaula. E quando Khabib chama Islam de o melhor do mundo, é melhor você acreditar que todos os lutadores no vestiário estão ouvindo. Daniel Cormier, o bicampeão mundial que ficou chocado. É aqui que as coisas ficam absolutamente loucas. Daniel Cormier não é apenas um comentarista que assistiu Islam na TV. Ele é bicampeão mundial do UFC, um homem que competiu no peso pesado, um homem que enfrentou John Jones 2 vezes. DC treinou com alguns dos melhores grapplers do mundo ao longo de toda a sua carreira. Então, quando Cormier conta uma história sobre lutar com Islam e ficar chocado, você presta atenção. Cormier contou tudo, e são os detalhes que tornam a história tão fascinante. Ele descreveu as sessões de treino na American Kickboxing Academy, onde a diferença de tamanho entre ele e os lutadores mais leves deveria ser sua rede de segurança, dizendo: "Houve momentos em que estávamos treinando e eu estava enfrentando Khabib ou Islam, e eu era o grandalhão. Então, geralmente, um cara menor fica por cima de você. Quando você decide que acabou, você simplesmente o joga para longe, sem técnica, sem habilidade.
verdade. Você simplesmente o agarra e meio que o joga para longe de você. Então Cormier fez uma pausa, porque a história dá uma guinada. Estou lutando com o Islam uma vez e tento empurrá-lo para longe de mim, mas ele continua lá. Então dou um empurrão um pouco mais forte e ele continua lá. Quando percebo, estou lutando com 100% da força porque o cara é forte assim. Leia isso de novo. Daniel Cormier, um homem que lutou no peso pesado, teve que se esforçar a 100% só para lidar com Islam Makhachev, um cara 30 ou 35 quilos mais leve que ele. Isso não é força humana normal, é algo forjado nas montanhas do Daguestão ao longo de uma vida de sambo de combate e luta livre. E além da conversa sobre força bruta, Cormier afirmou repetidamente que acredita genuinamente que Islam está à frente até mesmo de um Khabib no auge em termos de golpes, dizendo: ele está honestamente até mesmo à frente de Khabib, mesmo nos golpes. Por melhor que ele seja no grappling, ele está à frente nos golpes. Vindo de DC, isso não é exagero, é um diagnóstico. Sean O'Malley, o peso galo que está tendo pesadelos. E o medo não se limita aos pesos leves ou meio médios. Oh, não. O terror de Islam Makhachev atravessou as categorias de peso da maneira mais hilária que se possa imaginar. O ex-campeão dos pesos galos do UFC, Sean O'Malley, chegou a sentar-se e admitir diante das câmeras que Islam Makhachev havia entrado em seus sonhos. Não apenas sonhos, pesadelos. Pesadelos de verdade, daqueles que te acordam suando frio. O'Malley ficou sentado e disse isso com uma cara totalmente séria. O Islam é assustador pra caramba. Tive um pesadelo em que tinha que lutar contra ele. Acordei e pensei: meu Deus, graças a Deus que não era real, porque eu nocautizaria aquele filho da puta. E quando pressionado ainda mais, O'Malley explicou de uma forma que realmente faz todo o sentido. Não, na verdade eu acordei e pensei: ah, foda-se isso. Achei que ia sair e lutar contra o Islam. Ele então acrescentou: ele é tão completo, é habilidoso pra caramba. O Islam provavelmente está naquele próximo nível de merda. Agora pense nisso por um segundo. O Suga Sean não é um lutador qualquer. Ele é um dos strikers mais espetaculares e empolgantes que o UFC já viu. Ele não se intimida facilmente, mas o Islam Makhachev o faz sonhar com os piores cenários possíveis. Isso diz respeito a algo que vai além dos melhores momentos. Quando os melhores lutadores do mundo, em várias categorias de peso, estão perdendo o sono por sua causa, você atingiu um nível totalmente diferente de assustador. Dan Hooker, o homem que disse estar pronto para morrer. Agora vamos voltar no tempo até 2021, porque você precisa entender onde o medo realmente começou. Antes de Islam Makhachev ser campeão, antes dos rankings pound for pound, antes do Madison Square Garden e dos 2 cinturões, havia Dan Hooker. Hooker era um dos principais desafiantes, um cara durão de verdade, um lutador que conquistou sua reputação da maneira mais difícil. E quando Makhachev foi escalado para lutar contra ele no UFC 678, em outubro de 2021, Hooker não estava recuando diante de ninguém. Na verdade, ele foi a um extremo completamente diferente, dizendo: estou disposto a morrer dentro do octógono. E isso está provado. As pessoas podem dizer o que quiserem, tipo: ah, esse cara é imbatível, esse cara é intocável. Na academia, eu treinei com esses caras. Todos eles sangram, todos ficam cansados, todos se machucam. E eu sei que posso nocautear qualquer um. Para mim, para todo mundo, ele é uma espécie de personagem misterioso que tem muita aura e invencibilidade. Para mim, ele é apenas mais um corpo, pronto para morrer, no octógono. Esse é o nível de bravata com que Hooker entrou. E o que aconteceu? Islam Makhachev finalizou-o com uma Kimura em apenas 2 minutos e 25 segundos do primeiro round. Hooker nem sequer chegou a tocá-lo. Após a luta, Islam estava tão relaxado que era quase um insulto, dizendo: sinto-me muito feliz porque não tenho lesões nem estou suando. Não preciso tomar banho depois das lutas. Não precisa de banho. Isso é que é frieza. Bobby Green, o provocador que se converteu.
Se Hooker foi ruim, Bobby Green estava em um nível totalmente diferente de desrespeito. Saindo daquela vitória dominante sobre Hooker em 2021, Makhachev então dominou e finalizou Thiago Moises. E com uma sequência de 10 vitórias consecutivas acumuladas como um trem de carga, seria de se esperar que o próximo adversário mostrasse algum respeito. Não. Bobby Green lançou uma campanha completa na mídia, chamando Islam Makhachev de chato, dizendo que suas lutas eram insuportáveis de assistir e jogando farpa em todas as oportunidades. Ele disse, sem rodeios, Islam, ele faz o que faz, mas, para ser honesto, é meio chato. Mesmo que ele consiga finalizações, ainda é chato. E o que me interessa é entretenimento, emoção. Ele pode ter potencial para o título, mas é simplesmente chato. Ninguém quer ver isso. Ninguém liga. Eu adormeço assistindo às lutas dele. Eu adormeço assistindo às lutas dele. Foi o Bobby Green que disse isso. E então, Makhachev o arrastou para o chão, sufocou-o com uma pressão implacável e o nocauteou por TKO com ground and pound logo no primeiro round. E aqui está o ponto sobre o Green. Depois da luta, ele realmente admitiu o quão avassalador foi fisicamente. Ele disse, ele é tão paciente, tão forte, e vai aos poucos, até chegar exatamente onde quer estar. E ele foi tão forte em manter a montada, eu tentava chutar e me virar, mas não conseguia sair daquela posição. Eu pensei, ninguém foi tão forte assim antes. Ninguém jamais foi tão forte assim. Dito por aquele mesmo homem que adormecia assistindo às lutas de Islam. A conversa muda rapidinho quando você está preso sob aquela pressão do Daguestão, não é mesmo? Dustin Poirier, 5 rodadas de respeito. Avançando para junho de 2024 no UFC 302, chegamos ao que talvez seja a demonstração mais completa do que Islam Makhachev realmente é. Dustin Poirier não é um lutador qualquer. O Diamond é uma lenda, um ex-campeão interino, um homem que nocauteou Conor McGregor, que lutou 5 rounds com Khabib, que finalizou Charles Oliveira. Ele entrou naquela luta com confiança genuína, dizendo, eu definitivamente posso vencer essa luta. Sabe, se eu acertar o queixo dele, ele vai cair e vai descobrir isso no sábado. E na coletiva de imprensa pré-luta, quando alguém perguntou a Poirier se ele acreditava que Islam era o melhor lutador do mundo, ele disse, vamos descobrir no sábado. O número 1 na categoria peso por peso, atual campeão mundial, me parece que sim, mas vou descobrir. Serei eu quem vai julgar isso. Então, Islam rebateu da maneira mais direta possível. Durante a troca de palavras no dia da coletiva de imprensa, depois que Islam sugeriu que Dustin e seus treinadores não acreditavam de verdade que ele pudesse vencer, a equipe de Poirier gritou com Islam para ele lutar boxe. E Islam olhou bem nos olhos deles e disse, isso não é boxe, isso é MMA. Bem, vocês vão dormir como se fosse boxe. Na verdade, o Diamond surpreendeu a todos com sua defesa contra quedas nos 4 primeiros rounds, fazendo com que Islam lutasse em pé mais do que quase qualquer outro já havia feito. Mas no 5º round, Islam agarrou o pé de Poirier, girou-o para a posição certa e aplicou um Darcy Choke para garantir a finalização por finalização. O que Poirier disse depois? Puro respeito. Ele era parecido com o Khabib, se movia de um jeito estranho. A cadência dele era estranha. O movimento da cabeça dele era estranho. Quando ele se comprometia com o combate, saía de um jeito estranho. Meus golpes simplesmente não estavam acertando. Eu só estava dizendo a ele que ele é o campeão. Parabéns, você mereceu isso. Você é o melhor do mundo. O melhor do mundo. Dito por Dustin Poirier. Isso soa diferente. Alexander Volkanovski. 2 vezes 2 lições. Mas se você quiser falar sobre o momento em que o mundo inteiro entendeu que Islam Makhachev havia alcançado um nível verdadeiramente de elite, você precisa falar sobre Alexander Volkanovski. 2 vezes. A primeira luta no UFC 721, em fevereiro de 2023, já foi histórica. Volkanovski era o número 1 do mundo na categoria peso por peso. Ele subiu uma categoria de peso inteira. Ele levou Islam a uma decisão
decisão que muitos acharam mais acirrada do que os cartões de pontuação sugeriam. E mesmo na derrota, Volk foi gentil, mas confiante, dizendo: subestimei o striking dele, ele subestimou meu wrestling e coisas do tipo. Então, o que você faz? Artes marciais mistas. E imediatamente pediu uma revanche. A revanche aconteceu no UFC 747 em outubro de 2023, com apenas 11 dias de antecedência, depois que Charles Oliveira desistiu. E foi aí que tudo mudou. Islam havia dito antes da luta: da última vez, eu venci ele em 4 rounds. Só no último round ele ganhou. Mas nessa luta, tudo vai mudar. Quero finalizá-lo e acabar com toda essa conversa. 3 minutos do primeiro round. Volk vai para baixo, Islam vai para cima. Um chute na cabeça, na hora certa, acerta em cheio. E um dos maiores strikers da história do UFC é nocauteado. Completamente nocauteado. A equipe de transmissão ficou em silêncio por um segundo. Então, Joe Rogan disse o que todos estavam pensando: não sei quem consegue derrotar esse cara. Nós também não, Joe. Nós também não. Volk ficou emocionado com a derrota, admitindo: ele não é alguém que você deva enfrentar em cima da hora. Mas o estrago já estava feito. A imagem estava manchada. O momento em que Islam Makhachev acertou um chute na cabeça de uma lenda do peso pena na categoria peso leve foi o momento em que a conversa sobre o GOAT começou para valer. Tom Aspinall e Michael Chandler, os crentes. Agora, aqui está algo que você talvez não esperasse. O medo e o respeito por Islam Makhachev não se limitam aos lutadores que ele derrotou. Alguns dos maiores admiradores do campeão do Daguestão são caras com quem ele nunca sequer lutou. Veja Tom Aspinall, campeão dos pesos pesados, um homem que finaliza quase todos os adversários que enfrenta. Aspinall não tinha nada além de admiração por Islam, dizendo: Islam fez o que tinha que fazer, entrou lá, lutou contra quem quer que fosse colocado na sua frente, que é o que os campeões devem fazer. Ele está em um nível acima de qualquer outro nessa divisão. Ele vai manter o cinturão por muito, muito tempo. E isso é algo que me deixa muito animado, porque sou um grande fã de Islam Makhachev. Tom Aspinall, campeão dos pesos pesados do UFC. Grande fã de Islam Makhachev. Isso não dá pra inventar. E depois, a Michael Chandler, que já esteve no octógono com os melhores do mundo e reconhece a grandeza quando a vê. Chandler disse claramente: Islam é, de longe, o melhor peso leve do mundo, com base em suas atuações. Suas mãos estão ficando cada vez melhores. Ele simplesmente superou Poirier nos golpes. Ele consegue superar qualquer um no ground, e acho que ele está realmente fazendo isso por algo maior. Ele tem algo mais profundo pelo qual está lutando. Ele está lutando por uma aldeia inteira, uma parte inteira do país, uma religião inteira e um legado inteiro para si mesmo e também para Khabib e o pai de Khabib. Algo mais profundo. É isso que separa os campeões das lendas. Jack Della Maddalena, peso meio médio que não teve respostas. E agora chegamos ao capítulo mais recente. 15 de novembro de 2025, Madison Square Garden. Islam Makhachev entrou na divisão dos meio-médios, abriu mão do seu título dos leves e subiu ao octógono com Jack Della Maddalena, um homem com uma sequência de 18 lutas invicto, com 14 finalizações, um dos boxeadores mais precisos de todo o MMA. Ao entrar na luta, JDM estava confiante, dizendo que planejava derrotar Islam e tomar seu lugar no ranking pound for pound. Ele tinha um plano, ele tinha força, ele tinha a torcida. Não adiantou nada. Em poucos minutos, Makhachev o colocou na lona. E essa foi a história de cada um dos rounds. Islam acertou 140 golpes contra 30 de Della Maddalena. Ele acumulou mais de 19 minutos de controle no chão ao longo dos 5 rounds, 50-45 em todos os cartões de pontuação. Pós a luta, Islam resumiu seu próprio desempenho com a franqueza característica. Este é o meu plano, e não é segredo. Todos os meus adversários sabem disso, mas ninguém consegue impedir. Islam Makhachev fez o que seu mentor Khabib nunca tentou. Ele subiu uma categoria de peso inteira e conquistou um título mundial. Campeão em 2 categorias. O 11º lutador na história do UFC a alcançar isso. E empatado com Anderson Silva
Silva pela maior sequência de vitórias na história do UFC, com 16 vitórias consecutivas. Suas palavras depois, simples, honestas, devastadoras. Isso é um sonho. Toda a minha vida por esses 2 cinturões, tão pesados, e eu gosto disso. Juro por Deus, minha vida mudou, sem precisar cortar peso. Posso fazer o que quiser, e fiz essa luta parecer tão fácil. Tão fácil. Peso meio médio, contra um campeão invicto em 18 lutas. Deixe isso entrar na cabeça. Joe Rogan e GSP, quando as lendas se pronunciam. E a palavra final, vamos deixá-la com 2 das maiores vozes da história desse esporte. Porque quando Georges St-Pierre e Joe Rogan mencionam seu nome no mesmo fôlego que os melhores de todos os tempos, você sabe que algo especial está acontecendo. GSP disse claramente: neste momento ele é o melhor lutador peso por peso. Suas últimas atuações foram simplesmente incríveis. Uma demonstração incrível de coragem também, porque ele tinha um corte feio na testa e isso dificultou muito as coisas para ele. Acho que essa luta vai tornar Makhachev ainda melhor, porque são essas lutas que fazem você crescer. Em termos de habilidade, Makhachev é, neste momento, o melhor lutador. O melhor lutador, segundo Georges St-Pierre. Esse não é um elogio para se fazer levianamente. E Joe Rogan, que acompanhou todas as épocas desse esporte desde o início, resumiu da maneira que só Rogan sabe. Makhachev é muito bom. Ele finalizou Dustin Poirier. Ele é um monstro. Quando ele leva os caras para o chão, ele simplesmente os esmaga. E dá para argumentar que ele está lidando com um grupo de talentos ainda mais forte. A categoria dos 69,9 quilos está repleta de assassinos. Repleta de assassinos, e Islam Makhachev detém os recordes de maior sequência de vitórias, maior número de vitórias em lutas pelo título e maior número de defesas de título bem-sucedidas na história dos pesos leves do UFC. E neste momento, a expectativa é que ele seja a atração principal do UFC 838 em Filadélfia, em agosto de 2026, com sua primeira defesa do título dos meio-médios se aproximando no horizonte. O debate sobre quem é o maior de todos os tempos já está rolando, os recordes já foram quebrados, os pesadelos já estão acontecendo. Islam Makhachev não está vindo para conquistar o trono, ele já está sentado nele. Qual dessas reações dos outros lutadores te surpreendeu mais? Qual lutador você acha que poderia realmente desafiar Islam em 2026? Deixe sua opinião na seção de comentários e, antes de sair, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no MMA Rivals para não perder os próximos.